Bom dia, meus confinados. Vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Eu tô bem também. E tô me virando aí com essa situação maluca e única que estamos vivendo de pandemia mundial, né? Eu tô aqui pra gente poder falar de geografia. Nas aulas anteriores, eu tentei PDF, textos de jornais, tentei até áudio, mas as respostas não vieram da forma que eu gostaria. Então resolvi tentar fazer um vídeo aqui para a gente poder se comunicar. É claro que está longe do ideal, né? Porque o ideal seria a gente ter uma relação, uma troca, um diálogo constante, onde um fala, o outro escuta, mas aqui vou acabar mais eu falando e esperando as respostas de vocês, talvez não em tempo real, né? Bom, a gente está aqui para poder falar dos estudos do espaço geográfico, né? E o que isso significa. O estudo do espaço geográfico é o conjunto de relações dos objetos naturais mais o construído pela atividade humana. Então, de um lado, você tem o tempo da natureza e do outro, você tem o tempo histórico. O tempo da natureza seriam os processos bioquímicos e físicos sem intervenção direta do homem. Por exemplo, o intemperismo numa rocha. O que é intemperismo mesmo, professor? Sabe aquela famosa frase? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água bate tanto na rocha que em algum momento um pedacinho dela cai. Então ela se transforma. Esse processo é um dos processos de intemperismo, tá? E o tempo histórico? O tempo histórico seria as marcas acumuladas pela atividade humana. Ou seja, é a intervenção do homem na natureza. Por exemplo, desmatamento amazônico. Para analisar esses conjuntos de relações, a gente organiza por conceitos geográficos. Então a geografia, a ciência geografia, vai ter alguns conceitos científicos para poder discutir a Terra e as relações que nela estão. Como, por exemplo, nesses conceitos se tem território, paisagem, lugar, região, meio ambiente e etc. Mais um monte aí aparece, tá? É importante a gente entender que as coisas não são desarticuladas. Apesar da separação por meio do tempo de natureza e do tempo histórico, todas essas relações se articulam de alguma maneira. Umas desencadeiam as outras, beleza? Segundo alguns geógrafos, apesar da intervenção humana ser colocada à parte, ela também é natural. Então você pode pensar, pô, mas a ação do homem também não é natural, porque a gente não é natural, a gente também não é bicho, e por aí vai o pensamento. Mas a gente diferencia isso porque se coloca o processo de racionalização da intervenção do meio. O que você quer dizer, professor? A água não pensa quando ela bate na rocha. Ela só vai e bate. Mas o homem é pensante. E ele pensa quando ele taca fogo na Amazônia, por exemplo. Certo? Por isso essa separação. A gente tem um olhar dentro da geografia com diferentes escalas. E as diferentes escalas vai acarretar em diferentes olhares. Sabe quando você está no Google Maps? Aí você coloca aquela rodinha que tem no mouse. Tem alguns mouses que tem rodinha. Não sei se vocês já viram isso. E aí você aumenta e diminui aquela rodinha. E o mapa ele se modifica, né? Se vocês não fizeram isso e tiverem oportunidade, façam. Vocês vão perceber que o olhar no mapa muda. Ele pode ser mais específico, a rua que você quer enxergar, a rua da sua casa. E ele pode ser maior. Você pode querer enxergar seu bairro. Você pode querer enxergar o estado de São Paulo.
Você pode querer enxergar os continentes, daí o tal do mapa mundi, que é a separação do mapa político, e por aí vai, tá? É legal a gente pensar que, de alguma maneira, apesar desses olhares diferentes, eles estão interrelacionados, como a gente já falou um pouquinho antes no vídeo. Então não é porque se tem diferentes olhares que não vai ter relação nesses olhares, beleza? Ponto. O conceito que a gente vai discutir hoje é o conceito de lugar. O conceito de lugar, que é diferente de localização, embora no senso comum acaba parecendo como se fosse a mesma coisa, o lugar ele traduz os espaços nos quais as pessoas constroem laços afetivos e subjetivos. Por que isso? Porque ele pertence a um território, outro conceito que depois a gente discute, a fazer parte da sua paisagem, que também é outro conceito que depois a gente discute. E dentro desse território, de acordo com a paisagem, se estabelece laços de identidade com um desses lugares, com o lugar. É no lugar que cada pessoa vai buscar as suas referências pessoais, vai construir os seus valores, vai pensar no sistema. E são esses valores que fundamentam a vida em sociedade. Ela permite que cada indivíduo se identifique como pertencente a um lugar. E cada lugar vai manifestar os elementos que lhe dão uma identidade única. Professor, do que a gente está falando aqui afinal? Para poder explicar isso, eu vou trazer para vocês uma música que vai seguir junto aqui depois do vídeo, do Raul Seixas, que chama Minha Viola. Raul Seixas vai cantar de maneira divina, diferente do que eu sou capaz de fazer aqui, né? Eu tenho uma viola que canta assim: minha dor ela consola de lim, de lim, de lim. Quando eu saí do meu sertão, não tinha nada de meu, a não ser esta viola que foi meu pai quem me deu. E pelo mundo eu vou andando, subo morro, desço serra, minha viola vou tocando, relembrando a minha terra. Essa poesia, quero chamar a atenção de vocês, quando ele fala, quando eu saí do meu sertão. Meu sertão. Para quem não sabe, Raul Seixas é um compositor, músico baiano, que saiu da Bahia em direção ao Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, mas durante as décadas aí de 60, 70, teve uma grande migração, um grande fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste. Em específico, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os grandes articuladores culturais, né? São as grandes cidades, vamos colocar assim, as maiores cidades por conta do projeto brasileiro, mas não vou adentrar nisso agora. O que eu quero dizer é que existe um deslocamento do Nordeste pro Sudeste. Então quando ele sai do sertão que é dele, ele não tinha nada dele, certo? A não ser uma viola, que foi o pai que deu para ele. E aí ele continua. Como é mesmo? Que foi meu pai que me deu. Pelo mundo eu vou andando, subo monte, desço serra. A gente pode pensar geograficamente como é a composição da costa brasileira. Porque se o cara sai da Bahia para ir até o Rio de Janeiro, com certeza os mares de morros, como dizia Aziz Absaber, vão aparecer. Então você vai subir e descer diferentes lugares aí até chegar no seu destino, tá? Então ele pertence àquele lugar e ele vai perpassando por outros lugares e a viola ajuda ele a lembrar da onde ele pertence, mas ele tem um lugar para poder chegar, né? Pelo mundo vou andando, subo morro, desço serra, minha viola vou tocando, relembrando a minha terra. Então sempre que ele toca a viola em lugares diferentes, ele continua com a identidade daquele local da qual
ele pertencia. De mesma maneira, eu vou tentar elucidar vocês aqui com uma outra música de um outro artista que chama Tom Zé. Também vou colocar para vocês as duas letras, caso vocês queiram escutar. Acho que vai ser bom vocês escutarem para poder pensar aqui junto comigo, tá bom? O Tom Zé vai cantar na música Menina Jesus. Ele vai dizer: valei-me minha menina Jesus, valei-me minha menina Jesus, minha menina Jesus, valei-me. Só volto lá a passeio, no gozo do meu recreio, só volto lá quando puder comprar uns óculos escuros. Com um relógio de pulso que marque hora e segundo, um rádio de pilha novo, cantando coisas do mundo pra tocar. Lá no jardim da cidade, zombando dos acanhados, dando inveja nos barbados e suspiros nas mocinhas. Porque pra plantar feijão eu não volto mais pra lá, eu quero é ser Cinderela, cantar na televisão. Botar filho no colégio, dar picolé na merenda, viver bem civilizado e pagar imposto de renda. Ser eleitor registrado, ter geladeira e TV, carteira do ministério, ter SIC, ter RG. Bença, mãe. Deus te faça feliz, minha menina Jesus, e te leve para casa em paz. Eu fico aqui carregando o peso da minha cruz no meio dos automóveis, mas vai, viaja, foge daqui que a felicidade vai te atacar pela televisão e vai felicitar, 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 felicitar até ninguém mais respirar. Acode, minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus, acode. Bom, essa música também é significativa para pensar no conceito de lugar, porque ele está falando, numa entrevista ele até coloca que ele está contando a história do nordestino que sai do seu lugar de origem em direção a uma grande capital, a um lugar de sonhos, onde tem emprego, onde ele vai conseguir uma vida diferente daquela que ele tem. Isso é comum hoje, mas é muito mais comum na década de 60, 70, como a gente estava falando aqui, tá? Inclusive, uma atividade legal é você perguntar para os seus pais qual a origem deles, que cidade eles nasceram. E também dos seus avós, por que não bisavós, tataravós, e a gente começa a fazer essa leitura de construção do Brasil, pensando ainda no conceito de lugar. Tom Zé vai dizer que esse cidadão, esse sujeito que saiu de lá, só volta para passeio no gozo do recreio. Só volta quando puder comprar óculos escuros. Um relógio de pulso, um rádio de pilha novo, né? Por quê? Porque quando esse sujeito sai da sua terra natal em busca de uma vida melhor, ele só pode voltar se ele conquistou essa vida melhor. Senão, ele não vai se mostrar para a família, para os amigos, para os entes, aquilo que não deu certo. Então ele só volta nessas condições. Ele não volta mais para morar, ele só volta para passeio na hora do recreio. E também tem uma outra condição, que é ter dado certo. Olha só que legal isso, hein? E aí ele continua, dizendo que ele não volta para plantar feijão, ele não vai mais querer ter a vida que ele tinha antes. Ele quer um novo, ele quer ser a Cinderela, ele quer cantar na televisão, ele quer o sonho do sucesso. Ele quer o sonho de um novo lugar para se identificar. Ele quer poder botar o filho dele no colégio. Ele quer que o filho tome picolé se quiser. Ele quer viver civilizado. Como se a civilização, como se a civilizidade, se essa palavra existe, só pertencesse às grandes capitais. Ele quer votar, né? Ele quer ter geladeira, ele quer ter televisão. Hoje a gente pensa, pô, mas professor, todo mundo tem geladeira e televisão. Ou quase todo mundo pelo menos tem. A gente tem que pensar que há anos atrás, 50, 60 anos atrás, não era assim. Não era o acesso tão fácil que as pessoas tinham aos eletrodomésticos, tá?
Quando ele fala ter SIC, ele está falando do CPF. Ele quer ser alguém para quem? Para o Estado. Ele quer ter RG. E aí ele pede benção para mãe, que é isso que é um costume que se tem, dos mais antigos, hoje eu não sei. A gente fala, benção mãe. E aí a mãe vai falar, que Deus te faça feliz. Ah, e aquela lamentação, se vocês ouvirem a música, você vai sentir a lamentação da minha menina Jesus e que ele te leve para casa em paz. Carrega o peso da cruz, aquela ideia cristã de ser subjugado, de ter que trabalhar duro para poder merecer melhores condições, né? No meio dos automóveis, porque a dinâmica do lugar muda. Mas mesmo assim, vai lá, viaja, foge daqui, que a felicidade vai te atacar pela televisão. Então você substitui as relações da família também pela relação com a comunicação, com o ideal de sociedade, que é ter uma televisão que vai felicitar até você não respirar mais, que é a condição de você não pensar mais, tá? Então, esse sujeito que ora tinha uma identidade com o seu lugar de origem, ele sai desse lugar. Tem um sociólogo, geógrafo que se chama José de Souza Martins, que vai falar sobre a identidade desse sujeito, desse cidadão. Então ele sai com uma identidade nordestina, tanto Tom Zé quanto Raul Seixas, para uma ideia de vida melhor nas grandes capitais. Ele quer pertencer a outro lugar. E quando esse sujeito chega a São Paulo, ele não pertence ali. Não é o lugar dele. É tudo diferente. É tudo esquisito. Tá tudo mudado. Como assim? Mas eu só volto pro meu lugar de origem se eu puder mostrar que eu me adaptei no lugar novo. E muitas vezes, quando esse sujeito sai desses grandes polos e volta para o seu lugar de origem, ele também não se sente mais pertencente àquele lugar. Por quê? Porque o tempo da capital, das grandes cidades, é diferente do tempo das pequenas cidades. O que você quer dizer, professor? Quero dizer que ele vai perder a identidade dele. Ele não se sente mais pertencente. Ele não se sente pertencente ao lugar que está. E também não se sente mais pertencente ao lugar que ele era. Porque as coisas mudaram. O resultado, muitas vezes, é trazer toda a família para o lugar novo. Para tentar recriar esse processo de identidade. Então, em suma, o lugar, ele é a sensação. Ele é o sentimento que a gente tem com aonde a gente nasceu, com aonde a gente está, com aonde a gente se desloca, com aonde a gente, qual a palavra? Se relaciona. É o sentimento de relação. Isso é o conceito lugar. Bom, espero que tenha ficado legal, que esse diálogo aqui por vídeo tenha melhorado a nossa condição de processo de ensino-aprendizagem. E eu vou pedir uma atividade para vocês. Eu peguei aqui duas músicas que eu gosto. Uma do Tom Zé, a outra do Raul Seixas. Para poder falar de lugar, para poder falar desse conceito geográfico. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês encontrem uma música que vocês gostam, aonde o conceito lugar possa ser evidenciado. Vocês vão pegar a letra dessa música e vão fazer uma análise igual eu fiz. Não igual, né? Mas muito próxima dessa que eu fiz. Então a atividade de vocês consiste no entendimento do que é lugar. Vale pesquisar no Google, ler mais a respeito, não precisa ficar só com essa aula. E ao mesmo tempo vocês vão escolher uma música que vocês gostam e vão dissertar sobre essa música, ou seja, escrever sobre essa música. Vocês também podem gravar um vídeo falando dessa música e do conceito de lugar, e vocês também podem gravar um áudio falando dessa música e do conceito de lugar.
a partir do que vocês gostam, beleza? Pessoal, qualquer dúvida estou à disposição. Espero que tenha ficado bom. É a primeira vez que eu falo com as câmeras, dá até uma certa timidez, é esquisito. Mas é isso aí. Espero que vocês fiquem bem e que o processo aí dessa atividade não seja difícil, que seja algo até divertido, simples, para a gente poder continuar o nosso aprender, tá legal? Beijo, meus confinados. Até a próxima.